Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no Princípio Vital, terminando o livro primeiro, já, terminando esse capítulo que é o quarto, que fala sobre o Princípio Vital. Estamos em Inteligência e Instinto, e hoje nós vamos estudar a questão 72, a questão 72A e a questão 73, certo? E aí, todo dia, uma gotinha de Espiritismo. Vamos lá? Estamos falando do princípio vital, estamos falando do fluido vital e agora estamos falando do instinto e da inteligência. Não são exatamente a mesma coisa, mas são quase a mesma coisa. Vamos estudar, vamos lá. 72. Qual é a fonte da inteligência? Qual é a fonte da inteligência? De onde vem? Resposta: nós já dissemos, a inteligência universal. A fonte da inteligência é a inteligência universal. Aí Kardec, então, faz uma pergunta que já, de certa forma, foi feita anteriormente, porque o bom senso encarnado como era, continua sendo bom senso, só que agora não encarnado, ele vai perguntando e perguntando e perguntando, porque se o sujeito presta, morreu, continua prestando. Se o sujeito não presta, morreu, continua não prestando. A evolução se dá paulatinamente. Não é porque o sujeito morreu que sabe de tudo, não é porque o sujeito morreu, o corpo dele morreu, que ele sabe todas as coisas, tem todas as informações e todos os espíritos são de Deus. Ah, não são. Definitivamente não. Não é? 72A. Pode-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila da mesma forma que o faz com o princípio da vida material? O fluido cósmico universal é a base da matéria, quintessenciada, vamos colocar assim, e nós tiramos uma parte desse fluido cósmico universal modificado como princípio vital para que nós encarnemos, para que o princípio inteligente esteja individualizado lá no vegetal, individualizado lá no ser animal, para que nós espíritos encarnemos, a gente usa o fluido vital, que quando nós seres humanos, não usamos esse fluido vital, ele pode ser absorvido por outras entidades. No caso dos animais e dos vegetais, esse fluido vital volta para o todo, volta para o seu estado natural, para ser utilizado novamente em outra situação de encarnação. Ou que o princípio inteligente vai para suas experiências individuais. Certo? Certo, beleza. Kardec então pergunta se no caso da inteligência, já que a fonte é universal, né, veio da inteligência universal, se a inteligência é a mesma situação. Eu pego a porção de inteligência que cabe a mim, quando eu desencarnar, volta para esse todo. Essa é a pergunta. A resposta: isso é apenas uma comparação, mas não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, bem o sabeis, há coisas em que o homem não pode penetrar, e esta é, por enquanto, uma delas. Tá. Aqui ele está falando da criação. O princípio inteligente foi criado por Deus em um determinado momento que a gente não sabe qual, nem como aconteceu. Na datação que nós temos pela luz que é emitida, pela expansão do universo que é possível verificar, esse distanciamento das galáxias, etc., o universo teria 13,7 bilhões de anos. Quase 14 bilhões de anos. Só que isso não é exato ainda. Isso é um cálculo que foi feito, é um consenso mundial em 2022, que não só a Terra, mas o universo como um todo tem 13,7 bilhões de anos. Só que nós temos uma expansão gigantesca do universo e nós temos aí muitos mais bilhões de anos que demora a luz para chegar até, por exemplo, a Terra, quando se vai verificar uma imagem feita com um telescópio, por exemplo. Então demora-se muito para que essa luz chegue até aqui. Tá, mas é que o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. Sim, na propagação do vácuo, sim. Então, o que significa isso? Significa que nós estamos muito longe da realidade e que buscar isso não faz uma diferença muito grande na nossa evolução. O que faz diferença na nossa evolução é saber que eu sou um ser inteligente, criado
por Deus, que o princípio inteligente que deu origem a mim estagiou pelo reino vegetal, mineral, vegetal e animal, e aí eu surgi, e que para que eu nasça tem um negócio chamado fluido vital, que é a quantidade que eu nasço com esse fluido vital, é a quantidade de tempo que eu preciso para cumprir as minhas obrigações aqui. Provas e expiações, por exemplo, né? Então, isso faz com que eu modifique o meu modo de ver a vida, isso faz com que eu evolua ainda mais. Detalhes que estão nas entrelinhas e difícil da ciência ainda corroborar, difícil da ciência ainda trazer para a gente a informação, a gente aguarda que a ciência traga, certo? Questão 73. O instinto é independente da inteligência? O instinto é independente da inteligência? Resposta: não, não exatamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência irracional e é por meio dele que todos os seres provêm suas necessidades. Nós vamos nos livrar do instinto de conservação? Não, porque ele é extremamente importante para nós. Nós vamos ver mais para frente que o instinto, de certa forma, ele é mais eficiente em algumas situações do que a própria razão, que a própria inteligência. Porque a inteligência nossa está maculada, por exemplo, com os nossos valores, muitas vezes errôneos, o que se convencionou chamar, por exemplo, de ponto de honra, muitos e muitos séculos foi utilizado, por exemplo, para suicídio. E o instinto de conservação não permite isso, né? O instinto como um todo preservaria a espécie, mas a inteligência, né, através desses valores de vida, acabavam promovendo essa situação de suicídio, por exemplo, naquilo que se convencionou chamar de ponto de honra. Depois, lavar a honra com sangue, quando havia uma infidelidade conjugal, por exemplo, aí se usava esse termo: vou lavar a minha honra com sangue. E era até, de certa forma, compreensível, que é um absurdo essa palavra, para essa situação que eu estou narrando, que se matasse a mulher porque ela cometeu o adultério ou teria cometido o adultério, coisa que nunca aconteceu semelhantemente ao homem, não é? E até na passagem bíblica nós vamos encontrar a mulher adúltera que foi apanhada em adultério sozinha. Alguém estava adulterando com ela, ou ela estava sozinha. Eu brinco com sozinha, tá, gente? É sozinha. Ah, ela foi apanhada em adultério sozinha. Não, então não é adultério. Né? E, no entanto, só ela foi levada ao Cristo e falou: ó, foi pega em adultério, tem que lapidar, tem que matar na pedrada. E aí ele falou: ó, aqueles de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês que nunca fizeram bobagem, cata uma pedra e taca nela. E ninguém fez, porque a frase do mestre era muito pesada de moral, né? Então, instintivamente, cada um deles foi saindo. Porque na razão, se fosse só pela razão, pode ter certeza que sempre ia aparecer um sujeito e falar assim: não, mas eu não faço nada de errado, ia catar pedra e tacar na cabeça da mulher que foi pega em adultério. Então, essa é a diferença do instinto e da inteligência. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, pois cada espécie é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência irracional, eu não penso. E é por meio dele, desse instinto, que todos os seres provêm suas necessidades. Aí nós estamos falando desde lá o indivíduo no reino vegetal, o indivíduo lá no reino animal e nós aqui no reino hominal, que muitas vezes somos guiados pelo instinto. Nós temos um instinto de violência. Quando a gente vê, a gente já está sendo violento. Não raciocinou. Então tem momentos em que o raciocínio vai ser muito mais interessante para nós e isso vai fazer com que nós evoluamos, e vão ter momentos em que nós vamos ter um instinto nos salvando daqueles erros grotescos que nós, através da inteligência, cometeríamos. Então é esse perfeito equilíbrio que nós temos que buscar sempre, em tudo na vida. Esse equilíbrio que nós temos que buscar sempre na vida. Essa é a ideia que o Espiritismo vem trazer para a gente. O equilíbrio vai fazer toda a diferença. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como já se dizia
ainda se dizia em 2022 que nós estamos. Essa é a ideia. Fábio, mas eu tenho um instinto, há seres humanos que nascem com um instinto assassino. Não. É a inteligência. O psicopata, por exemplo, ele não age pelo instinto. O psicopata, ele age premeditadamente, pensando. Nós não vamos ver um psicopata, por exemplo, numa atitude de prejudicar alguém, a não ser numa situação de executar o plano de entrar numa escola, por exemplo, atirando em alguém. Mas a grandíssima maioria dos psicopatas, a gente não vê eles praticando seus crimes abertamente, o que mostra que não é instinto, e sim um raciocínio, que pensa, premedita. E mesmo a situação do sujeito que entra numa escola atirando, por exemplo, foi premeditado, foi pensado, foi planejado. Então não é um instinto. O instinto é uma espécie de inteligência que provê, deixa eu usar a palavra exata que foi usada aqui pelos espíritos, que provém as necessidades da gente. E matar o outro não é uma necessidade. Certo? Então, só para a gente distinguir uma coisa da outra. Ah, Fábio, eu agi sem pensar. Não foi. Primeiro gerou a matéria mental e depois agiu. Não tem como ser diferente. O problema, então, está na qualidade, no tipo, na forma dessa matéria mental que está sendo gerada. É aí que nós precisamos mexer. É aí que nós precisamos interferir. Eu gero a matéria mental, percebo que vai fazer mal para outra pessoa e, no entanto, eu deixo agir e continuo naquela coisa que eu gerei de matéria mental. Foi raciocínio, não foi instinto. O instinto é aquele primeiro impulso que a razão tende a anular quando é ruim, quando é de conservação. Então, se você recebe uma afronta, a primeira reação vem do instinto, que é prover a sua conservação. A razão tem que nortear isso. Agora, quando você fere a outra pessoa, foi matéria mental que você gerou, não foi instinto. Foi premeditada de alguma forma. Ou, no mínimo, ela apareceu e o instinto de conservação mostrou, olha, isso aqui não é bom. Ignorou seu instinto de conservação e gerou a dor na outra pessoa. Isso é raciocínio. Certo? Bom, é isso. Amanhã nós vamos, então, finalizar o livro primeiro, vamos finalizar o capítulo 4, com as questões 74, 75 e 75A. É muito bacana. E nós vamos entrar, então, no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E aí a questão 76 que nós vamos estudar, na origem e natureza dos espíritos, é: que definição se pode dar dos espíritos? Vai ficando cada vez mais interessante, vai ficando cada vez mais agradável, vai ficando cada vez mais lógico o livro dos espíritos. Isso é muito bom para a gente. Um beijo para você que fica. Eu sou Fábio Pereira. Até amanhã.